Boa noite, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Comunitária Nova Onda FM e internautas. Informo que está iniciado em nosso sistema eletrônico a inscrição para a palavra livre. Esta sessão está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal, localizado na rua José Maria Sanches, número 539, Centro, e que os horários de início das reuniões das comissões permanentes e sessões ordinárias da Câmara do Município de Martinópolis são às 19 horas e 20 horas, respectivamente, às segundas-feiras. Assim sendo, a sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site e Facebook da Câmara, bem como pela Rádio Nova Onda FM 104,9 e ainda gravada em formato audiovisual, que será disponibilizada no site da Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Peço ao senhor secretário que verifique a hora do início dos trabalhos e faça a chamada inicial dos senhores vereadores, ocasião em que os vereadores podem registrar sua presença em nosso sistema eletrônico. Às 20 horas e 15 minutos, realiza a chamada inicial. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzerda Silva Lopes. Presente. Antônio Lúcio dos Santos. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. José Eliseu Lourenço da Silva. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Marcos Xavier da Almeida Passo Júnior. Presente. Maurício Faria Souza Júnior. Presente. Ricardo Trombini presente. Rogério da Silva. Presente. Sônia Pires Bueno. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão ordinária de 23 de setembro de 2024. Aproveitando a oportunidade, convido a toda a população para que compareça nesta Câmara amanhã, terça-feira, dia 24, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, quando realizaremos a audiência pública sobre o projeto de lei ordinária do Executivo número 28 de 2024, que institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil, RCC, e dá providências correlatas. Venha e participe. Para mais informações e acesso ao projeto na íntegra, acesse nosso site www.martinopolis.sp.leg.br. Dando continuidade aos trabalhos, convido a todos os presentes a ficarem em pé para que possamos ler um trecho da Bíblia. Convido o vereador Ricardo Trombini para que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compaz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos.
Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Palavra da salvação. Primeira parte dessa sessão do expediente. Votação da ata da sessão anterior, de 16 de setembro de 2024. Considerando que a cópia da ata esteve à disposição de todos os senhores vereadores na secretaria desta casa, consulto os vereadores se dispensam a leitura. Dispensada a leitura, concedo a palavra para quem quiser fazer uso sobre a referida ata. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. A ata da sessão ordinária de 16 de setembro de 2024 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Solicito aos vereadores que concluam a inscrição em nosso sistema eletrônico para a palavra livre. Encerrada a inscrição para a palavra livre. Informo que está iniciada em nosso sistema eletrônico a inscrição para explicação pessoal. Expediente sem votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias não sujeitas à votação. Expediente sem votação. Indicação 332/2024. De autoria do vereador José Eliseu Lourenço da Silva, que seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a manutenção da iluminação pública na rua Hermenegildo Biasi, próximo ao número 118, Recanto Música Carmaneiro, no distrito Tecendá. Indicação 333. De autoria do vereador José Eliseu Lourenço da Silva, que seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, seja realizado o recapeamento asfáltico da travessa Raul Cardoso dos Santos, número 71, Jardim Paulista. Indicação 334, de autoria do vereador José Eliseu Lourenço da Silva, que seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, seja realizada a operação tapa-buracos na rua Nicolau Falkenbach, nas proximidades do número
843, Jardim Paulista. Indicação número 335/2024, de autoria do vereador José Eliseu Lourenço da Silva, que seja expedido ofício ao seu prefeito para que, junto ao departamento competente, envie esforços para nivelar e assentar pedras na frente da Capela São Judas, Vila Bandeirantes, quilômetro 30. Indicação 336, de autoria do vereador José Eliseu Lourenço da Silva, que seja expedido ofício ao seu prefeito para que, junto ao departamento competente, providencie a manutenção da iluminação pública na Avenida Dr. Fábio Dalfabre, número 102. Indicação 337, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, que seja expedido ofício ao seu prefeito para que, junto ao departamento competente, realize manutenção no asfalto da rua Vereadora Acion de Andrade Arraes, número do 28, no Parque Oasis Parque Residencial. Indicação 338, de autoria do vereador Ricardo Tromini, que seja expedido ofício ao seu prefeito para que, junto ao departamento competente, realize reparo no asfalto da rua Luiz Pereira de Camargo, número 55. Ofício 539/2024 do senhor prefeito, que responde ao ofício número 270/2024, indicações 323 a 331/2024. Ofício 540/2024 do senhor prefeito, que responde ao ofício 270/2024, indicação 325/2024. Requerimento de pesar número 100/2024, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos e demais edis, pelo passamento de Adelina Angélica Nogueira, aos 88 anos, ocorrido no dia 16 de setembro de 2024, expressando sentimentos a todos os familiares e amigos pela insuprível perda. Era só, senhor presidente. Expediente com votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das proposições que dependem de votação. Expediente com votação. Projeto de lei ordinária número 33, de 5 de setembro de 2024. Altera o objeto e remaneja valores e cria elemento da despesa referente à emenda impositiva número 009 no orçamento vigente, dispõe sobre alteração na lei de diretriz orçamentária, no plano plurianual e na lei orçamentária anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo alterar o objeto, remanejar valores e criar elemento da despesa referente à emenda impositiva número 009, alterando consequentemente as nomenclaturas conforme artigos 2 e 3 dessa lei na lei municipal número 3.237/2021, que dispõe sobre o plano plurianual, na lei municipal número 3.362/2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, e na lei municipal número 3.999/2023, que dispõe sobre o orçamento anual do município. Artigo 2º. Ficam assim alterados as alterações anexas dentro do corpo do projeto, também disponibilizadas no site da Câmara Municipal. Artigo 3º. Fica por conseguinte alterados e convalidados os anexos da Lei Municipal número 3.237/2021, que dispõe sobre o plano plurianual, na Lei Municipal número 3.362/2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, e na Lei Municipal 3.399/2023, que dispõe sobre o orçamento anual do município, 2024. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em contrárias. Prefeitura do município de Martinópolis, 5 de setembro de 2024, Valdecir Soares dos Santos Filho, prefeito. Projeto de decreto legislativo número 02/2024, de 17 de setembro de 2024. Rejeita as contas da Prefeitura Municipal de Martinópolis, exercício de 2022, referente ao processo TC 003915-989.22, dígito 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Martinópolis, exercício 2022, rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao processo TC dígito 003915-989.22, dígito 2. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições em contrário. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 17 de setembro de 2024. Gabriel Valões Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente. Antônio Lúcio dos Santos, membros. Era só, senhor presidente.
Não há matérias para serem encaminhadas à ordem do dia desta sessão. Justificativa de requerimentos com pedido de informações. Não há. Recebimento de ofício resposta. Não há. Discussão de pareceres de comissões. Não há. Palavra livre. Concedo a palavra aos oradores inscritos. Com a palavra o vereador Alexandre Pérez Canguçu. Senhor presidente, nós vereadores, público aqui presente, ouvintes da rádio, do Facebook, boa noite, funcionários da casa, uma semana abençoada a todos. População, quero trazer aqui para vocês mais uma vez, nessa noite, mais uma notícia importante, uma notícia aí agradável, né, população, o trabalho feito aqui pelos nossos deputados, junto com os vereadores da União Brasil. A gente tem que estar sempre falando aí, esquecendo o que está sendo feito no nosso município. Porque às vezes as pessoas acham que as coisas chegam aí, não sabem nem como é que chegou os aparelhos aí, como está chegando os médicos, está chegando as coisas, acha que alguém está trazendo aí do nada. Né? Como é que chega um projeto de saúde no nosso município? Então a gente está sempre lembrando, falando para a população, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, como é que está chegando. Então, acabou de inaugurar, chegou aí o ultrassom, né, a pedido dos vereadores, junto com toda a equipe nossa, do União Brasil. O ultrassom chegou, já está sendo utilizado na Santa Casa de Martinópolis, um investimento de mais de R$200 mil, aí, quase com o nosso deputado Milton Leite Filho, né? Chegou focos, chegou um carrinho de anestésio, um carrinho que tem um aparelho, para muitos não têm conhecimento, chama capnógrafo. Esse carrinho, ele tem especialidade para atender crianças, para operar otorrino, para operar crianças na anestesia geral. Então isso é investimento na saúde do município. Né? Nós temos uma complexidade muito boa hoje na nossa Santa Casa, e precisamos de profissionais realmente que estão vindo aí para usar esse aparelho. Então hoje podemos fazer, Jair, cirurgia de otorrino aqui na Santa Casa, que pode usar por causa do capnógrafo que vem embutido no aparelho, normalmente no carrinho de anestésio. Então tá aí, o trabalho não para com o nosso deputado Alexandre Milton Leite, né? São deputados que realmente vestem a camisa do nosso município, são deputados que realmente têm o sangue martinopolense nas veias, vem aqui fazer o melhor para o nosso município, nunca esquece de nós, e sempre está atendendo os pedidos dos vereadores aí. Sempre está chegando aí o valor da lavanderia, mais R$1 milhão para a reforma da parte da Santa Casa, já tá sendo aqui executado também, logo, né? Tá chegando aí para o nosso município aí uma van para hemodiálise, para atender pacientes de hemodiálise, né? Um micro-ônibus aí para crianças autistas, e isso é investimento dos deputados junto com os vereadores da União Brasil. Então, que os trabalhos não param. A gente continua fazendo, vamos continuar fazendo, até o último de nossos mandatos aí, se Deus quiser, e está vindo coisas muito maravilhosas aí para o nosso município. Então nós temos que estar sempre falando. Então as cirurgias hoje acontecem na Santa Casa pela grande reforma que teve o hospital. É uma grande reforma, não foi uma pequena reforma. O hospital tem que estar estruturado para atender cirurgias. Então está aí, o investimento, né, do centro cirúrgico renovado, né, as camas são todas elétricas, os quartos ar-condicionado, televisão, investimento de emendas parlamentares dos nossos deputados. Então nós estamos trabalhando junto com os deputados, de frente com ele para o nosso município. E quem está sendo beneficiado com isso? A população. Cada vereador trabalha com o seu deputado. Busca suas emendas, faz o seu trabalho. Todos os vereadores aqui têm o seu trabalho no município. Todo vereador aqui tem a sua parte, né? Do município, faz sua parte. Mas nós temos que falar dos deputados nossos, que nós trabalhamos com a União Brasil. São deputados, está aí, a população reconhece nas urnas, são muito bem votados aqui em todas as eleições para deputados, e nós continuamos nosso trabalho aqui sem cansar,
estamos aqui em busca e estamos pedindo muito mais. Fiz uma indicação de uma ambulância, na verdade, uma não, 2 ambulâncias. Nós precisamos de umas 10, né? Mas vamos pedindo aos poucos, né? Mais ônibus, tem motorista aqui hoje, pedindo para a estrutura, porque vocês têm que trabalhar com ônibus que realmente dê a segurança para vocês dirigirem. Porque vocês carregam vidas ali. E vocês têm que ter condições de trabalho. Não é chegar e entregar um material, um ônibus, uma ambulância para vocês e vai dirigir. Não é verdade, Hélio? Vocês têm experiência, mas vocês lutam com vidas. Porque se um ônibus desbate e capota, Deus me perdoe. Quantas vidas vão embora? Mas você tem condições de trabalho. Você tem que ter condições de trabalho para vocês. E é isso aí. Então está aí feito o trabalho nosso aí, os deputados. Estamos aí, junto com Alexandre Milton Leite. Estaremos sempre com os nossos deputados realmente buscando mais recursos para o nosso município. E para a infraestrutura. Se Deus quiser, estaremos buscando recursos para a infraestrutura do nosso município, asfalto e muito mais aí. Deus abençoe a todos e uma boa semana. Conceda a palavra ao vereador Antônio Lúcio dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da rádio, público presente, eu quero aqui nessa noite dizer que acontece muitas das coisas, acontece muitos comentários, e você vai analisar os comentários e eles não têm verdade, eles não têm fundamento. E quando o vereador, ele na área que ele mora, ele conhece o que acontece na área dele, ele tem que ser verdadeiro. A Vila Escócia é um distrito aonde esse vereador conhece as dificuldades, os problemas, né? Eu conheço. Eu, como vereador, se eu não conhecer os problemas da Vila Escócia, eu posso jogar a toalha. Porque eu tenho que conhecer. Quando veio na minha curiosidade, eu preciso saber quanto que o governo federal passa por CRAS da Vila Escócia. É uma informação que eu tenho que ter. Se um munícipe na Vila Escócia me pergunta, irmão, quanto que o governo federal repassa para o CRAS da Vila Escócia? Se eu não souber, eu estou fora. Eu não estou um cara totalmente voltado para o desenvolvimento do meu distrito. Eu tenho que tapar. É igual o cara que é católico demais. Ele é tão católico que não sabe quem é o padre da comarca. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós, vereadores, nós temos que conhecer. Eu tenho obrigação de conhecer. Então eu tenho aqui a dizer nessa noite, muitas das vezes conversas desencontradas, e eu fico assim, ouvindo e observando, e eu não posso compactuar. Foi dito na Vila Escócia que o CRAS está fechado. O CRAS não está fechado. Você está entendendo como é que é o negócio? Foi dito na Vila Escócia que o CRAS está fechado. Aí eu pergunto aqui, o que o meu amigo Portela está fazendo lá? Quando ele vai lá cobrir, fazer um trabalho bacana, o vereador irmão, segunda-feira passada, ou foi na outra, passei aqui o vídeo do trabalho dele na quadra. O CRAS da Vila Escócia não está fechado. O problema que passa na Vila Escócia é problema de documentação. E eu posso nessa noite afirmar, segundo as informações, problema de documentação na Vila Escócia, que seria escritura, não é mais problema. As escrituras dos imóveis da Vila Escócia já encontra tudo na prefeitura. Então, resumindo, Vila Escócia não tem CRAS fechado, base da Vila Escócia não vai fechar. Você está entendendo como é que é o negócio? Então o vereador, a pessoa que tem a oportunidade de levar um pronunciamento ao povo, tem que ter conhecimento. Quando eu falo para minha esposa em casa, quando a gente pega ali aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles vão debater uma questão, e eu falo para ela, ó, tem coisa aí que eu possa ser que eu não gosto do ministro, mas as atitudes que muitas das vezes eles tomam é verdadeira. Estou certo ou errado, Robson? São verdadeiras. Se o Supremo Federal não estiver atento, os estrangeiros vão sapatear aqui no Brasil, fazer o que quer. Então tem que ter sim quem defende, ó.
quem bate de frente e dizer, aqui não, rapaz. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Aqui não, aqui tem lei. Você vem de lá e aqui você tem que respeitar a nossa Constituinte. Então qualquer coisa que chega na Vila Escócia, qualquer uma pessoa que falar uma questão, eu tenho que estar atento a ver se os fatos é verdadeiro ou não. Senão nós vamos fazer pronunciamento aqui, seja eu, seja os vereadores aqui, dando os parabéns para o nosso amigo Portela, aonde vão dizer que o CAR está fechado, e o Portela está lá fazendo um trabalho bacana. Como é que eu fico nessa? Né? Não fica difícil? Então nós temos que ter conhecimento de causa. Foi dito também que na Vila Escócia a dentista não está atendendo, que parou. E a dentista está atendendo toda terça-feira. Está arrancando o dente, está fazendo limpeza, está biturando o dente. A cadeira que estava um problema, foram lá, os técnicos lá, foram lá e arrumaram tudo bonitinho. O vereador irmão, eu estou falando isso aqui, porque quando chega uma conversa desencontrada para os munícipes, cabe a mim a consertar isso. Eu não estou aqui denegrindo imagem de ninguém. Eu tenho que aqui consertar isso. Sabe por quê? Senão eu estou sendo um cara negligente. E eu estou escondendo a verdade. Nós estávamos passando por um problema da base da Polícia Militar. Por quê? O proprietário não está de acordo com a lei, do que a lei pede. Para renovar o contrato precisa disso, precisa daquilo, e o proprietário não está, as condições dele não está de acordo com a lei. Então não pode renovar o contrato, porque o imóvel que vai ser renovado tem que ter essa documentação, que não é eu que peço, é a lei. Então agora o que acontece? Nessas 300 escrituras da Vila Escócia que chegou na prefeitura, a Vila Escócia vai ter casa de à vontade para apunhar o policial. Você está entendendo como é que é o negócio? Então eu procuro ser muito observador. Eu tenho que observar. Quando você constitui um advogado, que você vai se apresentar ao juiz, o advogado te dá a instrução. Não sai fora disso. Não conversa nem mais nem menos. Você vai falar isso e isso se precisar. Não sai fora disso, porque senão é causa perdida. Ou será que o cliente vai querer ser mais sabido que o advogado dele? O advogado vai dar instrução. Não sai fora disso, senão perde a causa. Acabou. É simples assim. Então o vereador irmão, eu digo aqui, eu como representante na Vila Escócia, eu tenho que conhecer os departamentos da Vila Escócia. Eu tenho que conhecer os departamentos de posto de saúde. O que está acontecendo? Mas tirou, lá não ficou doutora Ana, lá não ficou fulano, não ficou Bertano, foi igual formigueiro. Mas existe o programa do governo Mais Médico. E tem que ser respeitado. Os médicos se inscrevem no programa Mais Médico. Eles se inscrevem, não é eu não. Eles se inscrevem como profissional no programa Mais Médico. E essa casa aprovou 5 vagas para Martinópolis. Passou por aqui. Passou aqui. E se alguém falar que é mentira minha, o documento está aí. E se pedir, está na Casa de Leis. Programa Mais Médico, nós aprovamos aqui 5 vagas para Martinópolis. E lá, eles vão ter que acompanhar quem é os inscritos. Mas lá na Vila Escócia, tem uma médica lá que ela é contratada pelo CIOP. Então tira. Porque vai ter que colocar o médico do governo federal. Então nós fazemos uma lambança, sabe, fazer assim um mocotó na hora de pôr a farinha, põe o açúcar. Nós temos que ter conhecimento no que nós vamos pronunciar, o que nós vamos falar. Senão nós acaba passando vergonha. Nós acaba passando vergonha. E quem é que custeia o Mais Médico? É o governo federal.
O setor da saúde repassa o dinheiro para ele. E tem mais algo, tem algo que vem do governo federal e outras coisas vêm do município. Ele arca também. Então o vereador tem que estar ciente disso. Porque se nós não estivermos cientes das coisas, do que é lei, eu não estou falando aqui de mim, eu estou falando do que é lei. Ah, mas tiraram a doutora Ana. Ah, mas tiraram não sei quem. Ah, mas tiraram não sei quem. Não tira não para ver. É lei. É lei, a lei tem que ser cumprida, não foi eu que fiz. Então, o que está acontecendo na Vila Escócia, em questão de médico? O tira e põe, é lei. Não é a bagunça do setor da saúde de Martinópolis, não, é lei. Eles estão cumprindo lei. Agora, cabe a nós, vereadores, o irmão, aos demais que estão aqui, ter conhecimento disso. Se nós não tiver conhecimento disso, nós deixa a comunidade confusa. É o que eu disse aqui. Oh, não está vindo dentista na Vila Escócia. E a dentista está vindo toda terça-feira. Só mais um minuto, presidente. Toda terça-feira um trabalho excepcional, um trabalho bacana. Aí cheguei na casa de um cidadão da Vila Escócia, ele disse, oxe, isso aí eu não estou entendendo. Porque eu tive lá terça-feira e extraí um dente. E já marquei com meus filhos e a minha esposa para passar terça-feira na dentista. Então está tendo dentista sim. Eu estou lá 24 horas acompanhando o que acontece na Vila Escócia. Que Deus abençoe a todos. Concedo a palavra ao vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, rádio ouvintes, internautas, uma boa noite a todos. Senhor presidente, nós, em visita nas nossas atividades parlamentares, em especial no Jardim Pioneiro, nós continuamos com as mesmas reclamações que vem assolando aí a atual gestão, que é o mau cuidado com aquele local. Nós temos ali uma praça a qual foi reivindicado algumas melhorias nos locais, especialmente a limpeza, a qual os moradores continuam reclamando do descaso que é o poder público nessa gestão para a limpeza no local. Alguns munícipes têm se empenhado ali para fazer a limpeza, porém, até para a retirada de galhos, entre outros, que estão ali na praça, que eles mesmos acabam recolhendo, a prefeitura não tem dado uma atenção. Nós sabemos que ali tem um campo de futebol de areia, a qual fazem 7 anos que é solicitado para que fosse ali feita uma melhoria, ao menos colocar uma areia nova, e até hoje não foi feito. Então, nós vamos continuar insistindo com o pedido, visto que o Jardim Pioneiro também faz parte da cidade de Martinópolis, assim como os outros bairros, e também deve ter ali a sua devida atenção. Senhor presidente, também um assunto que veio durante a semana foi o piso dos professores. Nós temos visto, alguns professores nos procuraram para falar sobre o piso salarial dos professores. Veja bem, para aquelas pessoas que não acompanham os trabalhos legislativos, o piso do professor, ele já foi instituído no nosso município. Então é uma desinformação aqueles que falam que vão brigar pelo piso do professor. Aqueles que falam que vão fazer o piso do professor, ele não está sendo cumprido os índices estabelecidos pelo governo federal em 2 momentos que fazem em torno de 45% que falta pagar para os professores. No momento em que causou dúvida, quando o então presidente deu 33% de reajuste, nós sugerimos para que ao menos pagasse naquele momento o mesmo percentual que estava pagando para os demais servidores. Até porque eu acredito que na justiça, como está aí a demanda, em vários locais no nosso país, eu acredito que vai ser obrigado futuramente os municípios pagarem o piso que foi estabelecido em lei federal. Então nós temos ouvido muito, então a atual gestão, nem o prefeito Cassado, nem o atual prefeito, eles declinaram para que esse piso fosse pago aos professores. Então existe uma recomendação do Conselho Nacional dos Municípios,
E ambos estão seguindo o Conselho Nacional dos Municípios, essa recomendação. Então isso é mais a título de informação, para que a gente possa esclarecer para que alguns professores, talvez, acredito que a maioria dos nobres vereadores em algum momento falou na tribuna, utilizou da tribuna, para fazer essa defesa do piso, do pagamento do piso, visto que alguns municípios já pagam na sua integralidade, e aqui nós, a atual gestão, nós não, porque a atual gestão contrariou um pedido de vários vereadores para que esse piso fosse respeitado. Também, senhor presidente, em várias visitas que nós temos feito, e isso é importante, o senhor Robson talvez é uma das pessoas do município a qual mais traz essa importância da Câmara Municipal. Todos bem sabem que acompanha a Câmara Municipal, 98% dos projetos, mais ou menos, foram aprovados na atual gestão pelos vereadores, 98% aproximadamente. Os que não foram aprovados foram a criação da taxa do lixo, a qual a gestão atual queria cobrar da população uma taxa pelo lixo recolhido, mandou o projeto por 2 vezes, esses projetos foram reprovados. Também o financiamento, a qual no final foi primordial na cassação, a qual existia um aliciador que quis fazer a compra de votos de 2 vereadores aqui na Câmara, e também o prefeito que quis, segundo as palavras dele, em uma reunião com os vereadores, tem gravado dentro do processo e dentro do Ministério Público, quis, ou disse que iria receber 2 milhões de reais caso o projeto desse prosseguimento. O prefeito que foi cassado pela Câmara e agora pela eleitoral, pela promotoria, ele, em um dos depoimentos, ele acusa este vereador de estar mancomunado com o aliciador. Ou seja, ele transfere a responsabilidade dele, dizendo que, inclusive desrespeitando os demais vereadores, que os demais não teriam a capacidade de investigar ou de correr atrás desse assunto, a qual ele fala que este vereador estava mancomunado com o aliciador. Como bem sabem, o aliciador foi visto aqui pela maioria dos vereadores no dia da cassação, depois não foi visto mais. Porém, pasmem que o advogado que tem acompanhado nas oitivas na delegacia, pasmem para alguns, não para mim, que é o mesmo que veio fazer a defesa no dia da cassação, é o mesmo advogado, o que mostra aí uma amizade profunda entre ambos. Mas, para esse tipo de assunto, né, esse tipo de acusação, não nos resta outra coisa senão pedir uma explicação criminal para que ele prove o que ele está dizendo, porque nós provamos no dia da cassação o que ele fez. Então agora é a vez dele provar para a justiça. Inclusive ele vai ter muito que provar no decorrer dos anos, né? Nós vimos aí o oferecimento da denúncia da promotoria de 2 a 12 anos, acho que de detenção, salvo engano, por alguns cometimentos de infração, de irregularidades que a justiça entendeu ser criminal. E nós sabemos também que assim que acabar essa investigação da cassação, que está sendo bem longa devido a outras pessoas que possivelmente estarão envolvidos, também vai ser aí um outro processo. Então, nós iremos aí fazer essa representação, esse pedido de explicação criminal, para que ele prove o que ele está falando, para que ele prove o que ele está dizendo nas ruas e disse lá também na oitiva, para que ele indique a ligação. Nós indicamos quais eram as ligações. Agora, na justiça, ele vai explicar as acusações dele. Obrigado, senhor presidente. Passo a presidência ao vereador Gabriel Valões Santos. Concedo a palavra ao vereador Eliseu Lourenço. Nobres vereadores, público presente, ouvintes da rádio, internautas e funcionários da casa, boa noite. Eu quero, nesse dia, ser meio maleável
me conter. Então, vou falar de assuntos suaves. Eu queria falar primeiro de algumas das indicações que eu estou apresentando. Uma é um pedido de recapeamento asfáltico na travessa Raul Cardoso dos Santos, no Jardim Paulista. Ela tem o problema da pavimentação direto da travessa, e para quem conhece lá, que é um local até que nós, com um grupo de vereadores aqui, eu quero já lembrar que não foi trabalho somente meu, nós já conseguimos colocar iluminação através de nossas emendas impositivas. Mas a pavimentação é muito ruim. A da rua, e principalmente ela emenda na Nicolau Falkenbach. Ela faz um triângulo lá. E essa parte, principalmente onde liga uma rua na outra, é péssimo, não é ruim. Então, assim, uma atenção àquele local. Então é um tapa-buraco, talvez em algum lugar pode ser que dê certo, mas lá no ponto de encontro das duas ruas, onde liga tapa-buracos, não é mais suficiente. Então a gente está fazendo a indicação pedindo tapa-buraco na Falkenbach e o recapeamento na travessa, que é para melhorar para o povo daquele local. Eu queria lembrar também que eu falo às vezes aqui na tribuna que eu tenho uma luta praticamente incansável quanto a estradas e pontes. Talvez por ter sofrido muito com isso na minha época que eu era produtor, e também enquanto motorista, que nós temos aqui os representantes. Eu fui motorista autônomo, fui motorista de transporte escolar na prefeitura também, motorista do departamento de ambulância também na prefeitura. Me desliguei em 2006, mas eu tenho boas lembranças do meu serviço ainda. Mas a gente sofreu muito com estradas e pontes. E eu tenho algumas lutas que eu venho travando aí nesse meu mandato referente a isso. De pontes, de estradas, é o tempo todo. Às vezes eu pego minha moto e saio na estrada, ando 30, 40, 50. Teve dia de andar 100 quilômetros na estrada para depois pedir manutenção. O qual eu quero aqui já agradecer também ao seu Edivaldo, que sempre nos atende e atende muito bem nos nossos pedidos. E em atender os nossos pedidos, o Edivaldo e o Luiz, agora recentemente, a ponte conhecida aqui, acho que se eu não me engano, é a Estrada das Três Marias, a ponte do Perru, que vai para a Fazenda São José, recentemente teve uma manutenção que foi a gente que pediu, que fez indicação e trabalhou em cima para que acontecesse. E das estradas também vem acontecendo manutenção. Na estrada lá no 14, para quem conhece, onde desce por Nequim Costa, por Tonhão, por Raimundo Costa, por Roberto. É uma estrada que tem pouco movimento, mas já estava há praticamente 7, 8 anos que não podia passar carro em cima. A gente conseguiu também, através de pedido nosso, já derrubou a ponte, colocou tubulação, está quase pronto. O serviço da tubulação está acabando de fazer as cabeceiras do aterro, mas o povo já consegue transitar por cima do local. Então a gente trabalha em cima de atender esse tipo de coisa também, porque quem sofre com estrada não esquece o sofrimento, e agora, sendo representante do povo, a gente não pode esquecer desse detalhe. E como eu disse, eu trabalhei na ambulância. E aqui eu quero agora lembrar dos meus pares colegas, os nobres vereadores, que através da nossa economia de um trabalho sério, em especial aos membros da mesa, a gente vem economizando, e a gente vem sempre fazendo a devolução do 12º, que é o dinheiro da Câmara, para o Executivo.
E a nossa primeira devolução desse ano, a gente destinou e oficiou o chefe do executivo para que se usasse o dinheiro em compra de ambulância. A gente sabe que o valor que nós destinamos não era suficiente, mas era o que nós podíamos no momento. Que daí o executivo completa e compra uma ambulância. E como eu falei, eu luto muito por ponte. E uma ponte eu luto há 8 anos, em especial. Eu não era vereador. Há 8 anos. E não consegui. Eu não era vereador, entrei de candidato, fui eleito. E tentei o tempo todo solucionar o problema daquela estrada que é a MTO 229. Durante o mandato, com o apoio do vereador Ricardo Trombini e do Rogério, nós conseguimos, na polícia ambiental aqui, eu quero agradecer ao sargento e ao capitão que nos apoiou nessa luta, e nós conseguimos, para o município de Martinópolis, madeira de graça para a execução dessa obra. Madeira de graça. Foi depositado no pátio do almoxerifado. Talvez os senhores motoristas devem lembrar dessa ocasião. Conseguimos a madeira, porém, o então prefeito Marco Freitas não quis pagar a mão de obra. E por isso nós não conseguimos resolver esse problema. A madeira foi aproveitada nessas manutenções que a gente fala de ponte. Não perdemos a madeira, graças a Deus. Mas nós ainda estamos lutando para que aquele problema seja solucionado. Porque dá medo se precisar passar ambulância. Dá medo se a gente precisar passar de carro. Dá medo tanto que a máquina da prefeitura, quando passa dando manutenção na estrada, não passa na ponte. E os trabalhadores, os produtores precisam daquela estrada. As pessoas têm que trabalhar, têm que voltar com trator, com caminhão. E tem essa dificuldade de se locomover até o local de trabalho. E baseado nisso, mais uma vez eu quero agradecer aqui aos nobres vereadores que pela nossa economia, nós devolvemos também 2 vezes, por 2 vezes já esse ano, a nossa economia ao cofre da prefeitura. E oficiamos, assim como nós oficiamos para a compra da ambulância, por 2 vezes nós oficiamos para que seja utilizado os valores na construção daquela ponte. Já foi uma devolução de 140 mil e uma de 100 mil reais para que tentar solucionar esse problema, porque nós, enquanto legisladores, podemos ter o dinheiro em caixa e não podemos executar. Nós não podemos trabalhar nesse sentido. Então nós aqui, como eu falo sempre, tem que agradecer a economia dos vereadores, em especial os membros da mesa, que é os que estão mais diretamente no dia a dia. Mas a gente quer a solução para esse problema. A gente está tentando fazer o que a gente pode. Conseguimos a madeira de graça uma vez. Não deu certo. Estamos devolvendo o dinheiro da Câmara na tentativa de solucionar o problema. É só isso que nós queremos. Que o benefício aconteça assim como já aconteceu nessa estrada que eu disse que já foi derrubada a ponte velha que não passava, está se fazendo aterro. Nós queremos só isso, que as coisas aconteçam. Estão dizendo que vão fazer, e eu fico muito feliz que isso aconteça. Eu só não posso dizer que vai fazer porque não tem nada pronto, não tem nada certo em documento. Muito obrigado, fique com Deus.
Segunda parte desta sessão. Ordem do dia. Peço ao senhor secretário que lhes a chamada dos senhores vereadores, ocasião em que os vereadores podem registrar sua presença no nosso sistema eletrônico. Às 21h04, realiza a chamada da ordem do dia. Vereador Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzir da Silva Lopes. Presente. Antônio Luz dos Santos. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. José Eliseu Lourenço da Silva. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Marcos Alvedor Almeida Passo Júnior. Presente. Maurício Faria Souza Júnior. Presente. Ricardo Tromini presente. Rogério da Silva. Presente. Sônia Pires Bueno Chanquini. Presente. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, consulta o plenário se dispensa a leitura das matérias constantes da ordem do dia, visto que já foram lidas no expediente com votação desta sessão e sessões anteriores. Dispensada a leitura, passamos para votação de projetos. Passamos para o único turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 17/2024, de autoria do chefe do Executivo, que dá nova redação aos incisos 3, 4 e 5 e cria os incisos 6 e 7 no artigo 2º da Lei Complementar número 281 de 2015 e dá outras providências, referente à alteração da Lei das Diárias dos Motoristas, que recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em única discussão. Com a palavra o vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham através das redes sociais e através da Rádio Nova Onda FM 104,9. Senhor presidente, nós já tínhamos antevido esse problema no momento em que nós votamos a diária esse ano, porque nós já havíamos conversado com alguns motoristas que da forma como havia sido votado, que a prefeitura enviou para a Câmara, nós não conseguiríamos atender algumas necessidades que os motoristas já vinham reivindicando faz tempo. Alguns vereadores também já tinham trazido essas reivindicações para a prefeitura, porque você fazer da forma que está hoje, muitos motoristas eles vão para algumas cidades que eles não têm nem como ter nota, né? Então você acaba dificultando o trabalho desses motoristas, o trabalho dessas pessoas que vão levar as pessoas tanto para a saúde, tanto para o esporte, enfim, para várias atividades que o transporte nosso faz no nosso município. Então, acredito eu que desta forma como está sendo feito agora, deve atingir o objetivo principal, que é facilitar inclusive a prestação de conta para esses trabalhadores, porque nós sabemos que às vezes a pessoa vai fazer uma nota, a pessoa não percebe, a nota está errada, a pessoa acaba perdendo, acaba indo lá prestar o serviço e acaba perdendo o que ele gastou na alimentação. Então, vou votar favorável, visto que nós já tínhamos alertado da outra vez, mas nós resolvemos por aprovar, para que a porta da lei ficasse aberta, para que em outro momento o prefeito mandasse essa mudança, e agora ele mandou de acordo com o que nós tínhamos solicitado na primeira vez que o projeto, as alterações vieram para a Câmara. Então eu sou favorável a essas alterações. Obrigado, senhor presidente.
Passo a presidência ao vereador Gabriel Valões Santos. Concedo a palavra ao vereador Eliseu Lourenço. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas e ouvintes da rádio, em especial os representantes da categoria aí. Aqueles que nos procuraram, que entraram em contato, ou por telefone, ou por mensagens, alguns estiveram aqui, a gente já, como presidente, eu já me posicionei e disse qual era o meu pensamento. Eles já sabem disso. E um detalhe do dia que veio os representantes aqui que pediram uma reunião comigo a semana passada, foi que nós lembramos que tudo isso começou há um bom tempo atrás, que a pauta era maior. Na época que a gente fez a reunião aqui com os vereadores e os motoristas, que tinham bem mais do que hoje, não sei se vocês lembram, a pauta ela tinha três itens. Porém, nós, enquanto vereadores, nós não podemos apresentar esse tipo de projeto. E nós dependemos que venha do executivo. Mas nós sempre tivemos a consciência de que, quando o projeto vem, que é favorável a funcionário, estando o projeto legal favorável a funcionário, nós somos favoráveis. E foi isso que eu deixei claro na reunião, em todas as conversas que eu tive com aqueles que me procuraram pessoalmente, por mensagens ou por ligações. Assim eu me manifestei também na última reunião que eles pediram comigo, e disse: eu acredito que não será necessário o meu voto. Eu lembro que eu disse isso. Porém, se for necessário para desempate, vocês podem ficar tranquilos. Eu lembro que a minha fala foi nesse sentido. E assim será. Não tenho dúvida quanto a isso. A gente, como diz o vereador Ricardo, nós questionamos algumas coisas quando veio a primeira lei, porque a gente via que tinha algo que poderia ser melhor, que poderia ser alterado. E agora ela veio para o lado que a gente se manifestava. E esse era o nosso objetivo. Único e exclusivamente para que as coisas acontecessem da melhor maneira para os motoristas. Pelas dificuldades que eu não vou aqui repetir, que o vereador Ricardo já acabou de mencionar. Muito obrigado. Presidente. Retorna à presidência o vereador Eliseu Lourenço. Concedo a palavra ao vereador Alzair da Silva Lopes. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, uma boa noite a todos. Haja vista que estive um pouco estudando sobre essa matéria. Na verdade, nós sabemos e sabíamos que já existia lei, mas porém não tinha sido feito nenhum tipo de requerimento. Para essa lei funcionar, tem que ter um requerimento da parte do diretor do departamento. A lei sempre existiu. Agora foi criada outra lei que, na verdade, essa lei ainda favorece menos ainda na diária dos motoristas. Isso eu já tive conversando com algum dos motoristas, explicando como que está funcionando essa lei agora. E tudo vai partir de quê? Desse requerimento. Porque até então a lei sempre existiu e não teve o requerimento para que essa lei fosse cumprida. E agora o combinado é o seguinte: aprovamos a lei e o diretor agora faz o requerimento e aí vai funcionar. Pelo que eu estou sabendo, é isso. Mas nós esperávamos que a lei também que já existia fosse cumprida. Porque nós levamos até o departamento a mesma lei que já tinha sido aprovada, explicamos que tinha que ter sido feito um requerimento
e não foi feito. Então que se atentem bem a isso, que se não partir do requerimento do departamento, a lei vai ser igual a outra que já existia. E tem mais, ainda continuo falando, quem estudar a matéria vai saber que a lei que existia, a diária saía melhor do que essa de agora. Então esperamos que seja cumprido, através do requerimento, essa lei que nós vamos aprovar. Logicamente que nós vamos aprovar porque fizemos reuniões com os motoristas e eles estão ansiosos para que nós aprovamos essa lei. Nós vamos aprovar sim, mas que fique bem claro, que se for estudar a fio essa matéria, o que foi feito foi isso. Já existia uma lei e não foi cumprida porque não tinha requerimento. Boa noite a todos. Encerrada a discussão, coloco o referido projeto em única votação, informando ao plenário que a votação será nominal mediante maioria absoluta. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alzair da Silva Lopes. Favorável. Antônio Lúcio dos Santos. Favorável. Gabriel Valões Santos. Favorável. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Marcos Xavier de Almeida Passo Júnior. Favorável. Maurício Faria de Souza Júnior. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. Rogério da Silva. Favorável. Sônia Pires Bueno. Favorável. O projeto de lei complementar número 17 de 2024, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Passamos para o único turno de discussão e votação do projeto de lei ordinária número 33 de 2024, de autoria do chefe do Executivo, que altera objeto, remaneja valores e cria elemento de despesa referente à emenda impositiva número 009 no orçamento vigente e dispõe sobre a alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual, referente à alteração para custeio para realização de exames neuropediátricos mediante convênio com a Santa Casa Padre João Schneider, que recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em única discussão. Presidente. Conceda a palavra ao vereador Alzair da Silva Lopes. Mais uma vez, boa noite a todos. É esperado já há alguns dias essa matéria para que possamos aprovar nessa casa, porque haja vista que nós temos uma fila enorme de neuropediatra, atendimento a neuropediatra ali no posto de saúde, e nós temos aí, já vai mais ou menos para 25 ou 30 dias que estamos esperando para que isso aconteça. Famílias estão esperando, crianças estão esperando esse atendimento, e é com alegria que nós vamos aqui aprovar nessa noite, mas porém, eu esperava ainda que fosse mais rápido para que possa acontecer ainda este final de ano esses atendimentos. Porque colocamos na emenda impositiva, foi mudado o recurso para que seja feitas essas consultas. Na primeira etapa foi uma emenda impositiva de 30 mil e agora 18.300, se não me engano, 18.500. Então que o Executivo possa agilizar o mais rápido possível para que essas famílias possam ser atendidas com exames e também com os atendimentos, as consultas ali na Santa Casa. Boa noite a todos. Encerrada a discussão, coloco o referido projeto em única votação, informando ao plenário que a votação será simbólica mediante maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico.
O projeto de lei ordinária número 33 de 2024, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Passamos para o único turno de discussão e votação do projeto de lei ordinária número 34 de 2024, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio, termo de cooperação com a União Federal por intermédio da Justiça Eleitoral e das outras providências, referente ao refazimento de convênio de instalação do cartório eleitoral no município de Martinópolis, que recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em única discussão. Com a palavra o vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, algumas pessoas perguntam qual o motivo do município fazer o convênio com o eleitoral, fazer o convênio com algumas pastas do Estado, porque nós sabemos que esses convênios também geram despesas para o nosso município. Geralmente o município fornece funcionário, paga aluguel, ajuda em alguma estrutura, e por que não o governo federal, neste caso, não faz todo esse pagamento? Nós também entendemos que essas despesas deveriam ser todas arcadas, questões funcionais todas mandadas pelo governo federal, no caso o Tribunal Eleitoral. Porém, nós temos que entender da seguinte forma: a não assinatura do convênio, nós temos aqui na nossa jurisdição também a cidade de Indiana. Então, talvez o prefeito de Indiana faria esse convênio e levaria o cartório para Indiana, como quase aconteceu na época, na gestão passada, de levar o Detran para Caiabu. Então é por isso que muitas vezes o município acaba se sacrificando um pouquinho mais e fechando esses convênios, mesmo com algumas despesas que ele poderia evitar, para que a nossa população não tenha, muitas vezes, a despesa de ir para outra cidade quando necessita destes órgãos. E assim é com o Poder Judiciário, com a eleitoral, com o governo do Estado. Algumas questões dessas, esses convênios, muita por conta disso. Porque vejamos bem, já pensou, toda vez que nós fôssemos precisar do cartório eleitoral, nós tivéssemos aqui para a cidade de Indiana, a pessoa teria que gastar aí de ônibus R$20 aproximadamente no cartório eleitoral. Então, quem tem que fazer isso são eles, vêm para a nossa cidade, e isso também acaba sendo compensado, porque quando eles vêm para fazer com o cartório eleitoral as suas atividades, eles acabam também vindo gastar no nosso comércio. Então a pessoa vem para o cartório eleitoral, ela já aproveita para ir no mercado, aproveita para ir nas lojas, e também isso acaba sendo revertido em renda para o nosso município. Então é por isso a importância de celebrar muitas vezes esses convênios, que nós trazemos as pessoas para cá, e isso depois acaba revertendo. Nós sabemos que quando gasta no mercado, tem o ICMS que acaba voltando uma parte, e tem outros impostos, muitas vezes, se é serviço, que acaba ficando no nosso município. Então, porque a pessoa veio perguntar o porquê dessas assinaturas de convênio essa semana. E é por essa razão que acaba o município assinando, e nós acabamos aí votando também, visto que vai facilitar a vida da nossa população. Era só, senhor presidente. Encerrada a discussão, coloco o referido projeto em única votação, informando ao plenário que a votação será simbólica mediante maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico.
O projeto de lei ordinária número 34/2024, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Passamos para o único turno de discussão e votação do projeto de lei ordinária número 8/2024, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 3 da cidade balneária, na represa Laranja Doce, para a Rua Orlando Barbosa e da outras providências, que recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o referido projeto em única discussão. Concedo a palavra ao vereador Leandro da Silva Valentim. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, ao público aqui presente, pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais. Chegou o pedido, senhor presidente, a este vereador, né, a família nos procurou ali para estar fazendo a homenagem ali para o senhor Orlando, né, onde eles residem, tem uma residência ali na represa, no balneário. Então a gente está aqui atendendo um pedido e fazendo essa homenagem, porque foi uma pessoa que contribuiu muito aí no nosso município, tem uma história. Então, estamos fazendo essa homenagem aí digna para o senhor Orlando aí, que contribuiu muito no nosso município. Encerrada a discussão, coloco o referido projeto em única votação, informando ao plenário que a votação será simbólica mediante maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O projeto de lei ordinária número 8/2024, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Passamos para o único turno de discussão e votação do projeto de lei ordinária número 9/2024, de autoria do vereador José Eliseu Lourenço da Silva, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 6 da Vila Jaquelites, na represa Laranja Doce, para a Rua Helena Maria da Silva Beccaria e da outras providências, que recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o referido projeto em única discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco o referido projeto em única votação, informando ao plenário que a votação será simbólica mediante maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico.
O projeto de lei ordinária número 9 de 2024, de autoria do vereador José Eliseu Lourenço da Silva, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Neste momento, está esgotado o prazo para a inscrição de uso da palavra em explicação pessoal. Não havendo mais matéria para deliberação na ordem do dia desta sessão, informo que estão programadas para a próxima sessão a discussão e votação das matérias conforme segue. De autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei ordinária número 28 de 2024. De autoria da Câmara. Projeto de lei ordinária número 7 de 2024. Passamos para a explicação pessoal. Conceda a palavra aos oradores inscritos. Com a palavra, o vereador Antônio Lúcio dos Santos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, ouvintes da rádio, internautas. Quando o vereador irmão falou a respeito do Mais Médico, eu quero acabar de informar que o Departamento de Saúde ele só não mexe com o médico concursado. Mas aquele que não é concursado, está ali por um contrato, ele tem que sair e dar a vaga para o Mais Médico. Então as coisas nós temos que conhecer, né? Quando o alemão ele disse que o Departamento de Saúde, quando ele vai dar férias para um médico, ele já tem que ter o segundo plano, de ter um médico para pôr, para que o povo não fique na mão. Você fez uma colocação muito, muito verdadeira e certa, viu, alemão? É isso mesmo, tem que se precaver. Hoje, para mim, poder entender um pouco, não sou especialista, mas quer ter conhecimento, corre atrás das respostas, para a gente não se perder. Tem muita coisa que a gente sabe que esse projeto de Mais Médico, o Ministério de Saúde, eles estudam, são pessoas inteligentes, pessoas que estão ali para achar uma saída para o problema, e eles levam até o presidente da República e dizem, ó, esse projeto é o ideal para o país. E faz-se toda observação e implanta o projeto no país. Né? E Martinópolis faz parte desse país, né? Então eu digo aqui que quando o vereador irmão ele vem a essa tribuna trazer algo, tive hoje ali no departamento, no setor de saúde, conversei com o Rafael, né? Fomos conversando, dialogando, e é isso. Porque muitas das vezes o médico, quando ele chega num lugar igual a Vila Escócia, o lugar que eu moro, seja homem ou mulher, a pessoa faz um trabalho brilhante, faz aquele trabalho com a comunidade e gosta. E pega-se até não só amizade, mas pega um amor. Aquela pessoa que é atenciosa à comunidade. Mas aí nós temos que observar que quando há essas mudanças, não é prefeito que é culpado. Não é setor de saúde que é culpado. É a lei que tem que ser cumprida. O município de Martinópolis foram 5 vagas, trocaram 4, ainda tem 1. E isso tem que andar. É lei. Virou lei, cumpre. É cumprir. Então eu digo nesta noite que eu gosto de observar as coisas, gosto de prestar atenção, né? Nós estávamos aí preocupados com a questão do policial da Vila Escócia, que não achava uma casa documentada para dizer, ó comandante, essa casa aqui é boa. Mas quando ia ver a questão de documentação, não tinha, não estava em dias. Mas todas elas passaram pelo processo do projeto do governo do estado que chama Cidade Legal. E agora tem umas 300
escritura aí na prefeitura. E agora vai ter casa até de sobra para dizer, policial, você fica. Porque tem a casa, porque tem agora a documentação. É simples assim. Então nós, vereadores, temos que tomar conhecimento das coisas. E sei que essa casa tem tomado conhecimento. E eu moro ali na Vila Escócia. E muitas coisas caem nos meus ombros. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber. Quando eu me preocupei com o CRAS da Vila Escócia, é do conhecimento dessa Casa de Leis, dos ouvintes que me ouviram. O que eu fiz? Eu pedi num requerimento que eles me passassem tudo, dinheiro, valores de quem vinha, como é que estava. Porque muitas das vezes o governo federal apanha sem merecer. E as pessoas que batem, é pessoas que não têm conhecimento nenhum. Não tem documento em mãos. E a Vila Escócia é agraciada com recurso do governo federal. Hoje, se uma pessoa me pergunta a respeito disso, eu sei explicar. Como que está? De onde vem o dinheiro? E no CRAS da Vila Escócia, na questão de documentação, foi levado para o jurídico 2 imóveis. O proprietário com a documentação tudo certinho. Mas quem lerdeou até a data de não decidir a respeito daqueles 2 imóveis foi o jurídico da prefeitura. Mas não tenha nada de dizer o CRAS está parado ou vai perder CRAS. Não. Tudo na mão do jurídico. E eles têm que fazer a coisa certa. Mas não tinha esse temor, esse medo, esse terrorismo. Não, a Vila Escócia vai perder o CRAS. Não. Documentação está lá. Se eles aprovar, o CRAS já muda para lá amanhã. E o imóvel do rapaz está tudo em dias. Tudo correto. Então nós temos que nos precaver. Nós temos que ter prudência quando nós vamos abrir a nossa boca para entrar numa questão de falar a respeito de alguma coisa. Porque se nós não tivermos certeza daquilo, isso repercute muito mal. Leite derramado não se ajunta mais. Né? Então esse vereador que vos fala, eu digo da questão que quando tiveram que fazer a mudança da doutora Ana na Vila Escócia, meu Deus do céu, aquilo foi terrível, porque uma médica excelente, amorosa no que faz, tratando a comunidade da Vila Escócia, mas aí o próprio médico que lá estava, nessas questões de mudança, eles têm conhecimento, que eles não estão garantidos, porque existe uma lei que tem que ser obedecida. Então eu tenho muita cautela, posso pecar aqui, eu posso errar, e se eu errar, eu não tenho vergonha de chegar aqui e me corrigir, eu mesmo. Mas nós temos que lutar para ter conhecimento, porque senão fica difícil. Se você chegar na Vila Escócia lá e falar uma coisa que está errado, está torto, que não está funcionando, e eu tenho convicção que está, aqui eu vou falar que isso foi falado de uma forma errada, porque a coisa é outra, a coisa está funcionando sim. Esse vereador, quando passa carro lá na Vila Escócia, de manhã, eu estou lá no posto de saúde. O que eu estou fazendo? Eu estou observando, vendo. Porque na hora que sair qualquer uma conversa e aquilo não bate com o que foi falado, eu tenho autoridade e conhecimento para chegar aqui e fazer a correção. Né? Então, eu quero dizer, pessoas que estão me ouvindo lá na Vila Escócia, como o Rick, locutor, sua mãe, seu irmão, quero dizer a todos que me ouvem, o problema que era o medo da comunidade da Vila Escócia, porque correu muitas falácias, né? De que aquela comunidade estava num risco de perder a base, tanto é do conhecimento dessa Casa de Leis que eu não comentei nada aqui. Se eu comentei foi coisa básica. Eu não comentei nada aqui de base. Eu estava na expectativa, porque tinha muita coisa para acontecer. Foi feito o projeto Cidade Legal do governo do estado.
E está lá na prefeitura, 300 ou 300 e poucas escrituras. Caiu no colo de quem? Do prefeito atual. Sorte dele. Né? A coisa é isso. Quando um prefeito da época sentou na prefeitura para administrar, as precatórias caiu no colo de quem? No colo dele, azar dele. Por quê? Quando caiu as precatórias, a prefeitura tinha que pagar. Né? Então tem coisa que cai no colo de um prefeito, assim na forma, é um ditado popular, que não é bom para a administração, não é bom para quem administra. Mas tem coisa que cai no colo do prefeito que é, ó, nota 10 para ele. E ontem foi anunciado na Vila Escócia. Comunidade da Vila Escócia, foi anunciado nos 4 cantos da Vila Escócia. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Então é isso. E a política é isso. A política é isso. E nós temos que ter conhecimento. E se não tem, procura alguém que sabe explicar para a gente. Quando eu venho trazer alguma coisa para essa tribuna, eu posso até errar, como disse. Mas eu procuro, vou no setor da saúde, vou no setor do esporte, vou na onde precisar. E vou tomar esclarecimento. Para que eu não venha pecar, porque depois que você fala uma conversa maldita, é difícil de corrigir. Porque, olha, é complicado. Então eu quero dizer à comunidade da Vila Escócia nessa noite, que fiquem tranquilos, que CRAS não está fechado, vai ficar melhor do que está, se Deus quiser e Ele quer. Base da polícia, não vai perder base da polícia, não vai fechar a base de polícia, porque o problema que estava tendo na Vila Escócia era escritura de imóveis que não tinha. E já foi namorado ali, muitos imóveis ali que foi namorado, no bom sentido de dizer, no ditado popular, que agora chegou às escrituras. Então, graças a Deus, o policial está lá e vai ficar porque Deus é bom. E eu peço aí essa ajuda dos companheiros, para que nós possamos nessa luta, nessa batalha, fazer o nosso trabalho. Falta pouco tempo aí para nós terminar, né? Mas as coisas vão aí dando certo. E nós temos eu me sinto na obrigação e na responsabilidade. Quando é algo que condiz com a minha Vila Escócia, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Ah, mas correu uma conversa assim, não, eu vou apurar, eu vou saber. É verdade. Se alguém mentiu, eu vou chegar aqui e vou corrigir, ué. Eu me lembro uma vez que nessa casa de leis, mas foi num outro imóvel, eu tive que pedir perdão pro Trombini. Eu não tenho vergonha se eu errar, pedir perdão pro amigo. Ó, rapaz, eu errei com você, me perdoa. Eu fui falho, eu me equivoquei. Não é feio para o homem nem para a mulher. Isso é dom, isso é divino. Quando você erra e você se humilhar. Ele fez parte de um requerimento, de um projeto da Vila Escócia, e foi feito o trabalho lá. E quando foi discutir, eu falei, ô Trombino, você nem sequer faz parte desse requerimento, rapaz. E eu, Lúcio, estava equivocado. Aí ele vai e fala, irmão, o requerimento é de minha autoria, é meu. Só que também ele foi misericordioso. Ele não me chicoteou, não. Eu não sei se foi dó de mim, o que foi. Mas a gente pode errar nas palavras, pode errar em alguma coisa, se humilha, pede desculpa. Isso é importante para o homem e para a mulher. Agora, o que eu não posso aceitar é sair um monte de mentira da Vila Escócia e eu chegar aqui e compactuar, ficar quietinho, com quem que não ouve nada. Não, errou, tem que ser corrigido. CRAS da Vila Escócia está funcionando, polícia não vai sair de lá, entendeu? Poço artesiano que era para furar, não furou. Tinha matrícula aí na engenharia, mas quem estava lá na responsabilidade não tem noção o que é matrícula. E o dinheiro continua lá ainda. O dinheiro continua lá ainda. E na Vila Escócia tem terreno para furar 10 poços se quiser, porque tem documentação sim. Você está entendendo? Então pessoas, por isso que eu falo, prefeito chama A e B para pegar cargo em prefeitura, para esse cargo comissionado,
tem que pegar e tem que ser pessoas que conhecem. Entendeu? Pessoas que conhecem, é igual uma farmácia. Você coloca lá um farmacêutico, ele tem que conhecer o trabalho dele, senão ele mata a gente envenenada ou dando remédio que não pode dar. Quem está em cargo comissionado tem que ter consciência, seja na saúde, seja na educação, onde for. Na engenharia, tem que saber o que é uma documentação. Porque senão você acaba perdendo um recurso, acaba perdendo muita coisa, por falta de entendimento e compreensão, entender o que está na mão. Pergunta aí para o engenheiro o que é uma matrícula, que eles vão explicar. E o que não pode é a Vila Escócia ficar no prejuízo. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 1, não tem nada. Era para nós ter os 2 poços artesianos lá na Vila Cavado. E só tem 1. Falta de quê? Falta de competência. Tem o cargo, mas não sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, amanhã ou depois, se der um problema no poço d'água da Vila Escócia, não é o irmão culpado, não. Eu tenho o cargo aqui de vereador, legislador. Agora de fazer parte de setor de prefeitura, para fazer a coisa andar dentro de documentação, isso não é a minha praia. E quem tiver que leia e tenha entendimento. E se não tiver, procure a quem sabe. Quando eu tenho dúvida, eu venho aqui no doutor César. Quando eu não posso vir, eu ligo para o doutor... Só um minuto, presidente. Eu ligo para o doutor Washington, promotor de justiça, e peço para ele me dar instrução, para que eu não venha errar e não venha pecar. Que Deus abençoe a todos. Passo a presidência ao vereador Gabriel Valente Santos. Concedo a palavra ao vereador Eliseu Lourenço. Boa noite, senhores vereadores, internautas, ouvintes da rádio, funcionários da casa e público presente. Eu quero ser breve, mas talvez o vereador Alzair, ao se manifestar quanto ao projeto, ele não foi muito claro quando ele disse que ele estava ansioso. Ele não explicou o porquê que ele estava nessa ansiedade e deu uma aparência que demorou a tramitar o projeto. Então o que eu quero deixar claro é que dentro da casa não teve demora. O protocolo do projeto foi dia 6/9. E o projeto já está aprovado. Mas se nós voltarmos lá no início, o vereador foi notificado quanto à possível alteração ou não no dia 24/7. Ele só se decidiu dia 30/8. Então esse prazo já foi maior do que a tramitação. Então eu quero dizer assim, enquanto o trabalho legislativo não teve demora. No mesmo dia 30/8, nós já oficiamos o executivo quanto à possibilidade de encaminhar o projeto. No mesmo dia 30, no dia 30 eu assinei, no dia 3 já foi avisado, se não me falha a memória. Eu não lembro certo. Mas eu quero dizer assim, com 20 dias, menos de 20 dias, já está aprovado. Só o prazo de decisão foi maior. Então não é o trabalho de tramitação que foi demorado. Depois que chegou aqui, foi rápido. E não teve pedido de urgência especial. Foi tramitação normal, quero deixar claro, tramitação normal e foi rápido. Porque em conversa com o jurídico, em conversa com o diretor da Câmara, nós analisamos o objeto do projeto, a finalidade do projeto. E a finalidade era importante, que era o atendimento médico. E por isso fez a gente trabalhar com essa pressa.
o mais rápido possível. Nós votamos hoje também o projeto referente à diária dos motoristas, que nós já havíamos aprovado e aí estavam propondo alterações. Esse foi mais demorado. Esse foi mais demorado, porque começou a tramitação, às vezes alguns vereadores não sabem. E talvez alguns vereadores nem procurem conversar com o presidente, mas alguns procuram. E pedem para que a gente tenha um pouco de cautela, que está analisando, que está esperando. E por isso eu não coloquei antes, porque nós tínhamos prazo legal e eu estava aguardando isso. Quando os motoristas me perguntavam, era essa a resposta que eu dava para eles. Não era quanto ao meu posicionamento, porque o meu posicionamento eu já sabia. Mas eu precisava que os nobres vereadores estivessem analisando também e tivessem seu posicionamento. E por isso eu aguardei mais. E por isso eu aguardei. Mas votamos. Quando aqueles que haviam me procurado se manifestaram que já estavam decididos, que estava tudo certo, eu coloquei na pauta. E eu havia avisado os motoristas que provavelmente iria votar hoje. Aí eles me pediram uma reunião durante a semana. Eu tive uma reunião com eles a semana passada. Antes de entrar na pauta, eles pediram para vir aqui, vieram, conversei com eles novamente, me posicionei favorável novamente. Deixei claro para eles o mesmo que eu falei na minha fala, que eu acreditava seriamente que seria 10-0. Falei isso para eles. Porém, o que eu tinha guardado era que todos aqueles vereadores que haviam me procurado se manifestassem que já estava decidido. E por isso foi que demorou aquele. Esse foi mais rápido porque ninguém se manifestou. Então, assim, houve uma demora para que chegasse o pedido nessa Casa de Leis, houve uma demora para uma resposta até do vereador, para ele se decidir, e eu entendo isso. Então eu queria deixar claro que a demora não foi de tramitação. A demora não foi de tramitação. Foi protocolado em setembro e já está aprovado e não terminou o mês. Muito obrigado. Retorno à presidência ao vereador Eliseu Lourenço. Concedo a palavra ao vereador Gabriel Valões Santos. Declino. Peço ao senhor secretário que eis a chamada final dos senhores vereadores. Ocasião em que os vereadores podem registrar sua presença no nosso sistema eletrônico. Às 21h54, realiza a chamada final. Vereadora Sônia Pires Bueno. Presente. Vereador Rogério da Silva. Presente. Vereador Ricardo Tromini, presente. Vereador Maurício Faria de Souza Júnior. Presente. Vereador Marcos Xavier de Almeida Passo Júnior. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. José Eliseu Lourenço da Silva. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. Antônio dos Santos. Presente. Alzir da Silva Lopes. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Constando com o mesmo número de vereadores da chamada inicial, peço a todos que fiquem em pé para que possamos fechar a Bíblia.
Peço ao senhor vice-presidente vereador Gabriel Valões Santos que feche a Bíblia. Sentemo-nos. Constando com o mesmo número de vereadores da chamada inicial, Antes de encerrar, lembro mais uma vez o convite à população para que compareça nesta Câmara, nesta terça-feira, amanhã, dia 24, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, quando realizaremos a audiência pública sobre o projeto de lei ordinária do Executivo, o número 28 de 2024, que institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil, RCC, e dá providências correlatas. Venha e participe. Para mais informações e acesso ao projeto na íntegra, acesse o nosso site www.martinopes.sp.leg.br. Convido a todos os vereadores, público presente e internautas para que compareçam nesta Casa de Leis ou assistam à transmissão da próxima sessão ordinária programada para ser realizada na próxima segunda, dia 30 de setembro, a partir das 20 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos.